Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, conto com a sua colaboração, curtindo este vídeo, compartilhando nas suas redes sociais e também realizando a sua inscrição. Nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 13, apenas o verso 7, para a nossa reflexão no dia de hoje. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Para que você possa compreender por que Jesus respondeu desta forma, a gente precisa olhar para a passagem do capítulo 13 como um todo. Essa é uma passagem bem conhecida em que Jesus lava os pés dos discípulos. E era costume daquela época, quando qualquer pessoa chegasse numa casa, tinha à sua disposição uma bacia, uma toalha, para que a higiene fosse feita. Normalmente esse era um serviço feito pelos escravos. Mas o nosso Deus, aquele que veio e nos amou até o fim, ele veio também para nos abençoar e servir. Então ele dá o exemplo para cada um dos discípulos que nós estamos aqui para servir uns aos outros, para sermos úteis. Então nós cremos num Deus que reclina diante dos seus discípulos para ensiná-los. E naquela hora que ele pega a bacia, que ele pega a toalha e vai lavar os pés dos discípulos, quando chega a vez de Pedro, Pedro disse que ele não lavaria os seus pés. Porque Pedro entende que ali era o momento em que Jesus estava se rebaixando. E aí ele diz que não deixaria Jesus fazer aquele ato. E Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro vai de 8 a 80, como nós conhecemos a história, e diz: então me lave por inteiro, ou seja, tomar um banho. É nesse contexto que Jesus fala esta afirmação: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Muito mais do que uma resposta, Jesus está falando algo muito, muito importante, tanto para a época dos discípulos, como também para a minha época e para a sua época. Existem questões que Jesus está realizando, que Jesus está fazendo, que a gente não compreende agora. O fato de não compreender não significa que Jesus não esteja fazendo algo. Então, eu e você não temos a capacidade de compreender agora. Mas olha que palavra poderosa e que traz alegria ao nosso coração. Deus está fazendo algo. Eu posso não compreender neste momento, mas vai chegar o tempo, vai chegar o momento em que eu vou compreender todas as coisas. E é isso que Pedro precisava entender naquela ocasião. O ato de Jesus não fazia sentido, mas fazia todo sentido porque Jesus estava ensinando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. E ele serviu de oferta, ele serviu de exemplo, ele serviu como o Cordeiro Pascal, que foi imolado naquela cruz. E o resultado final é que no sacrifício de Cristo, no serviço do Senhor Jesus, do Cordeiro Pascal, todos aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador são limpos verdadeiramente, e não apenas com água e uma toalha para enxugar, mas limpos do pecado, lavados pelo sangue do Cordeiro. Então, o que Jesus está fazendo na nossa vida, na nossa história, na nossa família, a gente não compreende nesse momento, mas ele dá uma promessa aqui: mas vai entender depois. Depois vai compreender. Então, se você e eu não estamos entendendo por que estamos passando por certas circunstâncias, por que um diagnóstico se revelou presente nas nossas vidas, ou na vida de um familiar nosso, porque fomos despedidos de uma empresa, enfim, estou colocando aqui várias situações que a gente muitas vezes não compreende. Senhor, mas eu estou passando por isso por quê? Por que na minha vez? Por que na minha vida? Por que no meu casamento? Essas são indagações que muitas vezes vêm ao nosso coração, que revela total incapacidade de compreendermos o que Deus está fazendo. Agora,
Diante desse texto, nós saímos daqui com uma certeza: Deus está fazendo algo que você e eu talvez não compreenda agora, mas que vai compreender. Portanto, tudo está debaixo da mão de Deus e Ele tem propósito no que Ele está fazendo. E esse propósito glorifica o nome do Senhor e também nos traz segurança. Portanto, você pode até não estar compreendendo, mas eu queria que você compreendesse algo que é fundamental para a sua vida hoje: o sacrifício de Cristo. Que talvez você nunca tenha entendido por que Jesus morreu por nós. Porque Jesus é esta oferta, é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Lembra que João Batista, quando viu pela primeira vez, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque antes de Jesus, oferecia-se um sacrifício de um cordeiro imolado diante do sacerdote pelos nossos pecados. Mas de tempo em tempo tinha que se repetir. Quando Jesus vem, Ele se torna esta oferta real, sem pecado, que não precisa ser repetida. Porque uma vez derramado o sangue pascal, confere graça e salvação. Por isso que Ele disse lá na cruz: está consumado. O plano de salvação, o plano de redenção estava concretizado. O Filho de Deus vence a morte na morte. Portanto, o que eu e você não compreendemos agora, a gente vai compreender depois, porque o que Jesus realizou na cruz revela a eternidade que nós iremos viver e morar junto do Pai, juntamente com o Filho e com o Espírito Santo. Portanto, entregue a sua vida a Jesus. E as coisas menores que essas que você não está compreendendo, saiba que tem um propósito e que Jesus está fazendo e que nós vamos compreender o que Ele faz. E eu tenho certeza que o que Ele tem preparado para mim e para você é muito especial e muito melhor do que imaginamos. Paulo, em um outro texto, diz que aquele que começou a boa obra há de completar. É Ele que vai completar essa obra, Jesus Cristo. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, diz o apóstolo Paulo. Portanto, eu quero fechar a minha reflexão neste dia com a resposta de Jesus, dizendo para você: o que eu faço você não compreende agora. Ele está falando contigo, Ele está falando comigo. O que eu faço você não compreende agora, mas vai compreender depois. E uma coisa é certa: depois nós vamos entender de uma vez por todas o tamanho do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande amor demonstrado através de Cristo ali na cruz do Calvário, nos redimindo e nos resgatando do poder das trevas, nos lavando e nos perdoando no sangue real, no sangue de Jesus. Pai de amor, tem misericórdia de cada um de nós. Continua, Senhor, a nos abençoar e a nos sustentar apesar de nós. Abençoa nesta hora, eu te peço, ó Deus, os enfermos, os enlutados, aqueles que estão passando por grandes lutas e provações. Te peço, ó Deus, por aqueles que estão vivendo as catástrofes, ó Deus, espalhadas neste mundo, seja guerra, seja terremoto. Tenha misericórdia de cada um, ó Pai. Revela a tua graça, revela o teu socorro, bem presente, como o Senhor sempre é nas nossas vidas. Te peço, ó Deus, pelo lar da viúva e do órfão. Te peço, Pai Santo, por cada família, por cada lar, por cada casal. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.